Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse episódio especial em formato de podcast. Eu sou a Gabriela, sou psicóloga clínica e eu estou aqui como mediadora. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito complexo e muito atual, que é sobre a masculinidade, como ela se manifesta na nossa cultura, nas nossas relações e também no cinema. Esse episódio foi inspirado no curta-metragem A Justiça Pertence ao Homem, que é um drama psicológico que acompanha a vida de um homem que fantasia ser um vigilante urbano, mas que vê a sua realidade mudar ao descobrir que será pai. Enquanto a gravidez é um período que exige responsabilidade, presença e cuidado, esse personagem mergulha cada vez mais em uma busca por controle, poder e validação, ao mesmo tempo que tenta lidar com a paternidade, confundindo também justiça com violência. Para nos aprofundarmos nesse debate sobre a agressividade e como a sociedade constrói a imagem do homem, nós contamos com a participação de dois psicólogos, atuando em áreas diferentes e componentes da Clínica Igara, que é uma clínica especializada em saúde mental masculina, que vão nos ajudar a entender como esses discursos são criados, reproduzidos e como somos impactados por isso. Vou apresentar a cada um de vocês. O Felipe Paes, ele é psicólogo pela USP, com pós-graduação em psicologia organizacional e gestão de pessoas, também pela USP. Ele é autor do artigo Alta Performance Sustentável, que investiga o que mantém a saúde mental de profissionais que vivem sob alta pressão. Tem mais de 5 anos de experiência no mundo corporativo, passando pelo varejo, tech e consultoria, e também é participante do Brotherhood, que é um grupo dedicado a explorar novas formas de ser homem na sociedade, e fundador da Clínica Igara. A Lívia é também psicóloga formada pela USP, atua com base na terapia narrativa e é uma abordagem que compreende as vidas humanas como construídas por histórias e que reconhece o potencial de ressignificá-las para criar novas possibilidades. A sua prática, ela é centrada na ideia de que a terapia pode ser um espaço seguro, acolhedor, onde é possível fortalecer valores, ampliar repertórios e reconstruir a relação com os próprios caminhos e escolhas. A trajetória dela inclui atendimentos a pessoas de diferentes faixas etárias, com demandas diversas, como relacionamentos, inseguranças, e também tem atuação ligadas à sexualidade, à população LGBT, que é a PN+, e à experiência do luto. Para começar, eu vou fazer uma pergunta inicial para a Lívia. Lívia, seja muito bem-vinda, obrigada por fazer parte desse podcast. Bom, eu queria começar querendo entender, quando a gente pensa na frase, quando a gente fala sobre ser homem, quais são as expectativas que a gente se depara quando a gente fala sobre isso, não só no nosso cotidiano, nas nossas relações, na clínica também, na sua atuação, como é que você percebe isso e como que você descreveria esse conceito? Oi, gente, né? Prazer estar aqui. Mas bom, Gabi, acho que quando eu penso nisso, né, de o que que é esse ideal de ser homem, né, essa frase, assim, acho que vai depender muito de contexto, de geração, né? Mas eu acho que quando a gente pensa numa masculinidade, né, hegemônica, assim, um modelo mais tradicional do que é ser homem, acho que tem umas características que elas ficam muito fortes. Inclusive, força, né? Acho que isso de ser forte. Né? Então, esse homem que tem que dar conta de tudo, tem que ser, não sei, o pilar da família, né? Então, acho que é uma questão também de autossuficiência, né? Então, ele é forte, ele tem que dar conta de tudo, ele não precisa pedir ajuda, tem essa dificuldade, assim, de pedir ajuda também. Fico pensando sobre essa questão da racionalidade que vem muito atrelada ao homem também, né? Que daí a gente pode até ir aprofundando isso depois, mas até é um negócio que chega perto até do frio e calculista, né? Então, a mulher é emocional e o homem é racional. Tenho visto muito assim, né? Então, acho que são esses papéis que estão muito presentes aí, que aparecem desde a infância, desde que é menino, em diferentes faixas etárias, em diferentes contextos. Claro, isso muda conforme cultura, conforme contexto, mas acho que eu citaria isso da autossuficiência, da força, dessa racionalidade, assim, de forma geral. Sim, e isso também é muito presente na clínica, né? Quando você se depara atendendo homens, no caso onde você trabalha, que é especializada em saúde masculina, né? Então, imagino que você deve se deparar com isso por diversas vezes.
ainda que seja no início ou durante o processo, né, com o vínculo já bem estabelecido ali. Sim. E isso da autossuficiência, eu acho que é algo que aparece bastante, né, porque quanto que é comum homem chegar e na primeira sessão falar pra mim: "Não, porque eu não falo com ninguém sobre essas questões, tenho muita dificuldade de me abrir, tenho que dar conta sozinho", né, então, até chegar nessa abertura do processo clínico, já é um grande passo, né, e aí pra estar falando, pra ter esse espaço, e não é à toa, né, que grande parte dos homens que eu atendo, eles costumam ser mais velhos do que as mulheres que eu atendo, né, então acho que é um processo que demora mais, é uma abertura que vai demorar um pouquinho mais, não que seja uma regra, mas que na minha vivência clínica é o que eu tenho observado, assim. Sim, eu imagino. Felipe, você está atuando, você é psicólogo, mas você atua num campo diferente, né, da Lívia. E eu queria saber, saindo um pouquinho desse aspecto do seu trabalho, da área onde você atua, da sua vivência como homem, né. Em que momentos da sua vida você percebeu que você precisava provar a sua masculinidade, inclusive a partir do que a Lívia falou também, né, que já existe um conceito muito bem definido pela sociedade de que o homem tem que se comportar de uma forma X, Y, Z. Como é que você percebeu isso, ou percebe, né, durante a sua vida? Boa. Primeiramente, obrigado pelo espaço, muito feliz em estar aqui com vocês hoje, podendo, contribuir para essa discussão desse tema tão importante, tão presente na nossa sociedade nos dias de hoje, que é essa discussão sobre masculinidades e saúde mental masculina. Eh, e Gabi, essa pergunta acho que, me toca, em um lugar bem pessoal, assim, ah, me faz refletir um pouco da minha trajetória, e acho que desde quando eu me lembro como gente, assim, acho que eu já começo a performar padrões dessa masculinidade, desse ideal do que é ser homem na nossa sociedade. Me vem memória da adolescência, assim, onde, a gente eu, pô, tinha que esconder, sentimentos, tinha que, ser o cara que, jogasse esportes, fosse bem nos esportes e uma pressão, assim, de estar em lugares que muitas vezes não eram os lugares que eu mais me sentia, ah, confortável e à vontade. Ah, e sempre que eu tentava ir para caminhos, mais de abertura, assim, pô, compartilhar, certas inseguranças, certas, vontades pessoais, muitas vezes era taxado com comentários: "Ah, menininha", algo nesse sentido, como se, pô, tivesse uma caixinha do que é ser homem, do que é ser mulher, né, isso desde a da adolescência. ah Aí, pô, também fazendo um avanço, assim, na minha vida, acho que no momento que eu escolhi estudar psicologia, também veio uma série de questionamentos sociais, na linha de que psicologia é uma profissão, uma carreira que você vê mais mulheres do que homens. Então, foi um momento ali também de bastante reflexão e também, precisando sustentar, assim, quem eu realmente, eh quem eu realmente gostaria de ser, porque no final do dia a sociedade vai tentando empurrar a gente para uma caixinha, mais pragmática, assim, seria muito mais fácil eu chegar para os meus pais, chegar para meus amigos e falar que eu ia estudar engenharia, por exemplo, né, que como a Lívia já trouxe, é um pouco do que é esperado, assim. E então acho que foram diversos momentos que eu precisei, ah, tentar e lutar contra esses estereótipos do que é ser homem na nossa sociedade. Acho que todos nós homens, a gente tem certas dificuldades, pressões sociais que a gente enfrenta no dia a dia, mas vejo que cada vez mais, vem surgindo espaços de conversa, de troca, para a gente refletir sobre isso e buscar,
novas formas de se colocar no mundo, de se relacionar. Então, acho que fiz um resgate pessoal, assim, da minha trajetória, compartilhando alguns momentos específicos, mas feliz que hoje percebo um pouco mais de abertura, assim, tanto na minha vida pessoal, na minha vida profissional, com amigos, até com próprios familiares, vejo que vem se construindo, ainda com muitas barreiras pela frente, mas aos poucos a gente vem melhorando esse cenário. Certo, muito interessante. Ainda mais, tendo um homem escolhendo ser psicólogo e criando uma clínica especializada em saúde mental masculina. Então acho que deve ter sido muito diferente a recepção de dar essa notícia, né, das outras pessoas, da sua família, principalmente, ter toda aquela expectativa de que poderia ser qualquer outro curso menos psicologia, né. Então e assumindo também a frente de uma clínica, deve ter sido bem interessante e bem complexo para você isso, né. Sim, não, totalmente. Até na minha experiência pessoal, o meu primeiro contato com a psicologia clínica, onde eu me coloquei no lugar de paciente, foi na reta final da minha faculdade, assim. Então, durante toda a minha adolescência, ensino médio, antes de entrar na faculdade, eu tive um período que eu fiz cursinho, início da faculdade, não era uma possibilidade, assim, não era. Pô, meus amigos, eu não via nenhum amigo homem fazendo terapia, não era algo que era uma pauta de conversa, muito pelo contrário, quando surgia era um lugar de zoeira, assim, de crítica, enquanto que amigas minhas, desde a da época de ensino médio, eu tenho memória de estarem mais aberta a esse acompanhamento, esse olhar para a saúde mental, né. Então, acho que se a Igara, a nossa plataforma de saúde mental, especializada na saúde mental masculina, já existisse lá atrás, já tivesse começado essa quebra de barreiras, eventualmente, pô, no meu ensino médio ali, eu já teria me permitido e dado início a um processo terapêutico que poderia ter me ajudado em muitos momentos da minha vida, né. Então acho que a Igara vem um pouco nesse lugar também, para a gente quebrar essas barreiras e trazer os homens para olhar para a saúde mental, e com uma tese de que o homem quando, cuida de si, olha para si, se entende, ele consegue, se relacionar melhor com o outro, com o mundo de maneira geral, né. Então, acho que eu sigo com desafios quando eu compartilho esse projeto, tem bastante gente que segue com bastante preconceito, mas, dia por dia, passo por passo, que a gente vai quebrando esse tabu, essas barreiras e trazendo mais gente para esse tipo de conversa. Sim, sim, ótimo. Lívia, a gente fala muito sobre machismo hoje, né, e nós já sabemos que isso faz parte da nossa estrutura enquanto sociedade. Como é que isso aparece, não só em termos da atuação clínica, mas na sociedade de modo geral? Porque eu observo que vez ou outra a gente se depara com algumas notícias ou postagens nas redes sociais que confundem muito ou não explicam corretamente o termo, ou confundem como isso se apresenta, né, na sociedade. As pessoas acham que, se eu não falar ou fizer tal coisa, eu não posso fazer mais porque é visto como machismo. Tudo é mimimi hoje em dia, né, a gente vê muito, principalmente homens falando sobre isso. Então, como que a Uhum, gente pode entender, então, o que é machismo? Como que ele se apresenta na sociedade? Como que ele se apresenta na clínica? uhum. Acho que eu vou começar falando da clínica, assim, né. Acho que quando a gente fala que a gente vive numa sociedade machista, claro que se sustenta, porque tem alguns privilégios, né, que os homens têm em relação a isso, mas tem muito sofrimento também. E aí eu vejo, né, o machismo escondido através de alguns sofrimentos mais silenciosos que aparecem na clínica, né, tipo isso de ter que performar alguns papéis. Então, esses papéis de gênero que são atribuídos, né, aos homens, dessa força, dessa virilidade, do ter que dar conta, da autossuficiência, né, e aí não tem muito esse espaço para falar, porque, igual o Felipe estava falando, né, tipo,
Então, o que vai sendo atribuído ao ser, não ser de homem, ao ser menininha, né? Então, tipo, não pode falar sobre as fraquezas, não foi socializado a isso. Então, acho que vai aparecendo um pouco até nesse lugar mais silencioso de estar assumindo esses papéis, e parece que qualquer coisa que transgride esse papel é sinônimo de fracasso, assim, né? Então, eu vejo isso sendo reverberado dessa forma. Também vejo o outro lado da moeda, né? O quanto que algumas atitudes, estruturas machistas, né, sociais vão sendo reproduzidas e às vezes não são nem reconhecidas, nem muito legitimadas, né? Por exemplo, quando eu pergunto de rotina. E aí, grande parte dos meus pacientes, eles têm um casamento, têm um relacionamento, assim, né? E aí aparece muito a questão da divisão de tarefa doméstica, né? E muitas vezes está muito mais ali em função da mulher cuidar da casa, da mulher dar mais atenção para os filhos. Então são essas coisas que ainda acho que são pouco percebidas, pouco reconhecidas, por serem muito normalizadas, né, na nossa sociedade, assim. Então, quando você me faz essa pergunta, me vem nesses 2 sentidos, assim, né. E enquanto sociedade, eu acho que a gente muito fala sobre isso, né, muito teve muitos avanços, tendo em vista como já foi no passado, mas ainda tem muitas coisas que estão enraizadas, né, que às vezes são muito difíceis de serem reconhecidas, assim, né. Então, vejo muito movimento agora de Instagram, por exemplo, que tipo, por exemplo, aquele Café com Teu Pai lá, que fala umas coisas absurdas, assim, né, de tipo porque a mulher que sai com muitos caras não é a mulher para namorar, né, são discursos que eles, tipo assim, parecem até inofensivos, entre muitas aspas, sutis, mas na verdade é a ponta de um iceberg de coisas muito sérias, de coisas muito problemáticas, né. Então acho que, ainda que a gente tenha tido muitos avanços, está tendo muitas conversas, também tem uma crescente de um movimento que parece que vai no sentido oposto também. Sim, você citou um ponto importantíssimo que é a atuação dos Red Pills nas redes sociais, né, e como Uhum. isso tem, se propagado, principalmente, sendo discurso de meninos e de mulheres também, né, eu tenho Uhum. observado isso, mulheres também concordando com esse discursos e achando que tudo que foge disso, qualquer discussão, como você colocou, né, qualquer coisa que foge disso, ou que é um convite para se refletir sobre esses comportamentos, é visto como um preconceito ou fraqueza, né, ou que é, de repente, o silenciamento desses homens, a forma como eles se comportam. Então, tem sido bem curioso mesmo esse movimento nas redes sociais, principalmente, né. E aí eu queria saber de você como que você percebe isso no cinema? Porque as artes, de modo geral, a gente entende que elas reproduzem o que a gente vivencia em sociedade. Talvez de uma forma um pouco exagerada, né, ali, mas a gente consegue perceber comportamentos dos homens, das mulheres, papéis de gênero de um modo geral, e eu queria saber como que você percebe isso no cinema. Uhum. Acho que tem várias formas da gente poder estar percebendo isso no cinema, né, mas me vem muito até, né, que o curta é baseado muito, acho que ali na questão do Batman, né, e fico pensando nessa construção da imagem do herói, né, e que tem é um herói que sim, por ser herói, já carrega todo esse peso da palavra, que tem inúmeras características boas, assim, mas que normalmente é um cara que usa da violência, que usa da agressão, da força, ainda que tenha o lema de justiça por trás, né, então, quanto que essas coisas, né, esses papéis de gênero aí atribuído à imagem do homem não são reproduzidas no cinema também, nessa imagem do herói. Acho que é muito comum também ter em romance, em drama, aquele cara emocionalmente distante, né, o frio e calculista, o difícil de acessar emocionalmente. Então acho que tem uns estereótipos, assim, que a gente lida com bastante frequência, assim, na indústria cinematográfica, né, vários papéis, assim, que a gente vê, no dia a dia, mas também na ficção.
né, então me veio essas 2 imagens, assim, de prontidão, essa questão do herói, né, que ainda que tem essas inúmeras características positivas, mas reproduz várias outras coisas ali não tão legais, que vão influenciando, né, cultura influencia a sociedade influencia a cultura, né, o macro e o micro conversando, dialogando o tempo inteiro tudo se retroalimentando ali, e aí a gente vai vendo meninos, homens que vão tendo acesso a essas coisas, né, e de se identificar, de querer fazer igual, também são modelos de masculinidades que passam a ser internalizados e também seguidos, né. Mas também que também são inspirados em pessoas reais, né, então é um retroalimentando o outro ali. Sim, sim, faz sentido. Eu queria saber do Felipe. Felipe, você atua hoje, né? Você é o fundador da Clínica Igara, você está na linha de frente, então. E eu imagino que você deve ter tido várias experiências no seu ambiente corporativo de lideranças majoritariamente masculinas, eu imagino, né? E eu queria saber, em que momento você percebe que a liderança, falando de homens especificamente, né? Em que momento a liderança ela deixa de ser um cuidado, ou seja, uma atuação realmente que de um líder, para a gente começar a perceber que essa pessoa que está atuando ali como líder já está reproduzindo discursos e comportamentos machistas e como isso afeta, né, no desenvolvimento da equipe, na interação ali de quem faz parte, de quem está abaixo dessa liderança masculina. Boa, legal. Acho que antes de responder, vou dar um passo para trás aqui para contextualizar. Acho que além da minha atuação em conjunto com a Egara, hoje eu atuo dentro de uma empresa, sou responsável pela área de recursos humanos dentro de uma organização. ah, e entrando nessa pergunta, sobre liderança, e até onde vai, né, o papel do cuidado e aonde acaba caindo em lugares que acaba tendo construído um contexto desfavorável à saúde mental, eu vejo que o ambiente corporativo por si só, ele já é extremamente desafiador, né, o ambiente corporativo ele vem de uma estrutura social, onde o capital, o dinheiro é o que é mais valorizado ali, então tem o lucro acima de tudo, e todas as relações, todas as estruturas, são moldadas olhando para isso. E aí quando a gente pensa em posições de liderança, as lideranças entram em um lugar de, orquestrar, organizar os times, com um olhar voltado, pra performance, e crescimento ali da organização. Então acho que desde o começo já é um lugar delicado, né, porque não é, uma posição construída para o cuidado. Então acho que vale essa análise, e a pessoa que está nesse lugar da liderança, ela é constantemente pressionada, bombardeada de informações ali, que precisa entregar o resultado, e se essa pessoa não tiver, num lugar de, conseguir digerir um pouco dessa pressão, conseguir, organizar, as cobranças, o que chega, para ela, muitas vezes ela acaba escapando, para o time, comportamentos nocivos aí. Então e aí são comportamentos que muitas vezes, reforçam, esses estereótipos de gênero que a gente vê na nossa sociedade, né. Então acho que no final do dia, o que acontece na posição de liderança dentro das organizações, é um reflexo também do que acontece na nossa sociedade de maneira geral. E eu acho que posição de liderança exige cuidado, né. Então, pô, você precisa ter um cuidado ali, entendendo como que tá o seu time, como tá a saúde mental do seu time, quem tá bem naquele dia, quem não tá bem. O time é composto de quantas pessoas, quais pessoas, qual o perfil dessas pessoas, tem homens, tem mulheres,
como que cada um se relaciona ali dentro. Então, é uma complexidade muito grande, que exige um grande preparo, uma grande maturidade profissional para lidar, com isso tudo, e um cuidado para não reforçar esses estereótipos de gênero, né. Então acho que já é a nossa sociedade, acho que entra um pouco do que a Lívia trouxe, de dessa estrutura machista também que a gente vive, eh onde, por exemplo, dentro do mundo corporativo, muitas vezes a voz de mulheres é silenciada. Então, por exemplo, um homem numa posição de liderança, facilmente, se ele não for cuidadoso, ele pode reforçar isso e não dar espaço para as pessoas do time falarem de forma igualitária, e acaba reforçando, esses estereótipos de machismo, por exemplo. Então são alguns pontos, eu acho que é bem desafiador, exige um preparo grande, exige profissionais olhando para isso, olhando para esse cuidado, olhando para esse preparo, para essas posições de liderança, porque se no final do dia, com a pressão que eu trouxe um pouco da análise, com esse dia a dia voltado à performance, pode facilmente o ambiente corporativo ser tóxico e reproduzir esses estereótipos, né. Então, fiz uma volta grande, mas acho que consegui passar um pouco da forma como eu enxergo essa situação. Sim, sim. A gente vai explorar muita coisa ainda. Você trouxe pontos, assim, bem interessantes, como a Lívia também tem trazido, outros posicionamentos, né. E eu vou convidar agora alguém para nossa conversa, alguém muito especial também, que é o nosso diretor do curta, que vai fazer parte da nossa conversa aqui. Tem algumas perguntas para serem feitas. Felipe Prado, seja muito bem-vindo também. Faça a sua pergunta, seu questionamento. Olá, tudo bem, gente? Boa tarde, né? Bom, né? Sou o Felipe, sou também Felipe, né? Sou o diretor do Curta e trazendo um pouco pro universo do cinema, né? Que eu vi que já puxamos um pouco e sobre ainda mais a resposta do Felipe nessa questão de controle e performance, né? É, como vocês enxergam em personagens, o exemplo que ele falou do Batman, né? Como o Batman, heróis como eles, em que tem essa responsabilidade, tem essa liderança, né? De trazer esperança, de trazer como isso facilmente pode se transformar num símbolo de masculinidade tóxica ou de excesso de controle e o que isso diz sobre a própria pessoa, a forma como ela lidera e a criação dela, assim, como isso reflete, como o passado dela reflete na atuação dela como líder e como continuador da masculinidade tóxica. Boa. Vou puxar aqui o acho que na sociedade, no mundo corporativo, assim, dentro das empresas e nos filmes, a gente vê bastante esse estereótipo de homem, que muitas vezes reproduz essa masculinidade tóxica que o Felipe trouxe, né. Então, acho que dentro dos filmes, a gente consegue analisar os personagens, a Lívia já trouxe um pouco do Batman, o Batman nessa posição de herói, sendo aquele cara que, precisa o tempo todo ser firme, ser forte, não pode demonstrar em nenhum momento fraqueza, e aí a gente vê que muitas vezes é insustentável, né, até no próprio Batman, o Batman de 2022, a gente consegue analisar o personagem entrando não diagnosticada, mas entrando numa depressão ali, num isolamento social profundo. Então, no ele não tá bem, mas mesmo assim ele precisa continuar performando, ele precisa continuar, eh agindo como sempre agiu, não tem espaço para ele falar, não tem espaço para conversar. Isso a gente vê no dia a dia de muitos homens, assim, que tem que, estar com aquela armadura preparada todos os dias para enfrentar os desafios e não tem outra opção.
E isso por si só já vai reproduzindo, né, dentro da nossa sociedade quando a gente assiste esse tipo de filme, e a gente é reforçado, né, que, pô, então beleza, se dentro do filme o super-herói ele tem que ser assim, no meu dia a dia eu preciso ser assim, no meu trabalho eu preciso ser assim. E a gente vai reproduzindo esse comportamento, de, pô, preciso ser forte, não posso pedir ajuda, e muitas vezes ele vai caminhando também para um lugar da violência, da agressividade, né, de, pô, se se eu não consigo o que eu quero, eu preciso agir com força, eu preciso agir com agressividade. E isso, torna-se muito nocivo, assim, o que a gente passa para a sociedade, né, quando a gente tem na televisão, na mídia, esse tipo de comportamento sendo reforçado, acaba sendo é uma masculinidade violenta que reforça comportamentos na sociedade de maneira geral, né. Isso que eu não tô nem entrando na temática que a Lívia já passou um pouco por cima, a Gabi trouxe também, que é a temática de Red Pill, esses movimentos que vêm surgindo também, que eu acho que é um outro reforçador dessa masculinidade, levando ao extremo, que gera grandes prejuízos aí sociais, né. Então, trouxe um pouco da minha visão. Bom, muito obrigado, Felipe, pela resposta. E eu só queria também passar, né, essa pergunta para a Lívia, e complementando com o que o Felipe já falou, né, com esse lado que ele estava levando também, um pouco sobre essa questão do conteúdo, Red Pill, que tem hoje em dia na internet, né, que tem muitos homens que performam com carros de luxo, com objetos caros, e falam sobre é, venha ser seu verdadeiro homem, né, convidando outros homens que estão em posição de vulnerabilidade, né, para se transformar em algo que não é benéfico nem para a sociedade, nem para eles mesmos, mas por dar dinheiro, né, por ser uma coisa que algumas pessoas acabam indo, é, mantém esse ciclo e continua e ganham fama num discurso totalmente masculino de forma tóxica, né, e até arrogante e machista de alguma forma, né. Então só complementando e fazer essa pergunta para você que eu fiz para o Felipe, né, sobre liderança, controle em relação com a mídia também, o Batman e um pouco, né, dessa questão Red Pill. Uhum. Bom, Felipe, eu acho que vou falar um pouquinho sobre a questão do controle, assim, né? Sobre. Parece que às vezes quando a gente vai pensar, né, nessa identidade masculina, mais hegemônica e tudo mais, parece que isso de manter as coisas sob o controle é um dos fundamentos ali da base da identidade também, né? E que acho que se associa um pouco àquela questão da racionalidade, né? De pensar, controlar, tudo certinho, assim. E aí parece que sempre que tem a perda desse controle, vai para uma direção que vai, né, se ter o controle, ser racional é o que é ser homem, quando tem a ausência disso, parece que vai pelo caminho oposto, né. Então acho que vai se criando uma necessidade de performar disso. A questão é quando vai, né, perpassando vários pontos, vai se tornando violência, vai se tornando imposição, né, e acho que a gente consegue enxergar isso em muitas ficções, e não só na ficção, mas como também na vida real, né, e igual eu comentei anteriormente, um vai retroalimentando o outro, né, então quando a gente tem personagens, até figuras tidas como admiráveis, né, nas mídias, e que tem essa questão do controle, quanto que isso não vai se tornando propício para que homens acham que também tem que performar isso, né. Claro que não vem só dessa influência midiática, mas que também é um polo que vai construindo o que é ser homem, como performar essa masculinidade, né, que é tida como a hegemônica, a ideal. E vou contribuir também com essa fala da Lívia, e, bom, é sempre reforçado, né, esse comportamento, né, de controle, pô, precisa agir dessa maneira. E aí me vem o questionamento, né, o que acontece quando eu, homem, não consigo agir dessa maneira, né? Eu, homem, não consigo, por exemplo, sustentar tudo sozinho, carregar tudo sozinho, e aí a gente
entra num lugar de um sofrimento, muitas vezes silencioso, uma frustração silenciosa, ah, que, bom, de um lado, acaba gerando e reforçando esses movimentos da internet de uma construção de um olhar sobre a sociedade onde tem um culpado, para isso que está acontecendo, tem uma pessoa, um grupo culpado por eu não estar conseguindo, alcançar isso que a sociedade impõe que eu preciso alcançar. E aí, eh, nesse momento, estou falando desses movimentos de Red Pill, né, que coloca, ah, o grupo das mulheres como grupo culpado, e aí começa esse discurso de misoginia, de violência, de machismo. Então acho que é extremamente preocupante isso. Então, essa é uma das vias, né, então quando o homem não consegue performar, isso que é reproduzido, é uma via que vem crescendo, e tem uma outra via que é uma via que a gente até vai para números, quando a gente olha para números de suicídio, hoje, por exemplo, no Brasil, a taxa de suicídio do homem está na casa de 80% dos suicídios que acontecem no nosso país. Então, acho que os caminhos que vão surgindo são caminhos que não têm muita perspectiva, assim. Então, acho que ah, tem muita coisa aí que precisa ser revista, que a gente precisa realmente entender o porquê que a gente está reproduzindo tudo isso e dar alguns passos para trás para começar a reconstruir caminhos possíveis e saudáveis, né? Sim, exatamente. E aí eu tenho uma pergunta para os 2 agora, eu queria perspectivas diferentes, né, mais nessa questão de papel de gênero especificamente. A gente falando ainda sobre o Red Pills, uma das coisas que é muito falada por quem está na linha de frente desses movimentos, que reproduz esses movimentos, é que o homem não pode demonstrar para a mulher que ele está sensível, ou que ele gosta dela, né, qualquer tipo de demonstração de afeto, de carinho, de atenção, seria visto como um problema. Então eu quero saber de cada um, Felipe, Paes e Lívia, o que que vocês acham disso, né, por que que isso é tão reproduzido, é tão reforçado, e qual seria os caminhos, né, para se resolver isso, né? Porque eu observo que toda vez que fala desse movimento, qualquer um, seja no YouTube, no Instagram, eles falam muito sobre isso. Não, você não pode demonstrar que você gosta da menina, que tá errado, né? Você não pode ser carinhoso, você não pode chorar na frente dos seus filhos, porque isso é fraqueza. Como é que vocês percebem isso? Como que vocês responderiam esse questionamento que eu tô trazendo aqui? Uhum. Eu acho que é algo que tem umas raízes muito profundas, assim, né, que é embasado em discursos sociais, assim, enfim, discursos familiares, né, que o menino vai escutando desde a infância, né, tipo isso de menino não chora, isso é coisa de menininha, né, acho que várias oportunidades que ali na infância, né, enquanto a gente está se construindo, enquanto ser humano, que a gente poderia ter a oportunidade de experienciar, né, os meninos no caso, são brecados, né, por conta dessas travas sociais, desses discursos que vão sendo falados para eles desde a infância, né. E aí acho que essa vulnerabilidade, a exposição da fragilidade, dos sentimentos, de falar das emoções, é algo que vai ficando muito distanciado, né, seja entre os próprios homens e também, com qualquer pessoa, né, à toa que daí a gente vai vendo esse silêncio muito grande entre os homens, né, de não conseguir compartilhar, de não conseguir falar sobre isso, porque foi naturalizando isso, né, cresceu tendo exemplos desse silêncio, de dar conta sozinho, de não poder falar, e aí, né, quando a gente vê esses discursos aí que estão presentes nas mídias, né, de como lidar com garotos, essas piadas red pill e tudo mais, eu acho que vem muito desse sentido também, né,
papel de gênero de não falar, porque se fala, você está mostrando sua fragilidade, sua vulnerabilidade, e homem tem que ser viril, homem tem que dar conta, homem tem que ser forte, né? Mas eu acho que tudo isso é um reflexo de coisas bem anteriores. Claro que de uma forma que toma uma proporção muito grande, né? Não é, eu acho que um modelo saudável de masculinidade para a gente seguir, porque no fim só vai afastando, né? Esse silêncio, não é à toa que vira esse alto índice de suicídio entre os homens, né? Porque é um sofrimento que ele não tem vazão, ele não é comunicado, ele não é compartilhado, não pede-se ajuda em relação a isso, né? Então eu tenho que sofrer sozinho. Então, vias possíveis, eu acho, é a gente começar, né? Fico até pensando uma contracultura, mas acho que de um micro nicho que teve recentemente, que é valorizar, por exemplo, a imagem do Juliano Floss, que era um homem sensível, um homem comunicativo, né? Com características, muito entre aspas, atreladas ao feminino, né? Dele usar roupa da forma que ele quer e tudo mais. Então, acho que é sobre a gente começar também a admirar, a começar a trazer força para esses discursos, né? Para ir ganhando essa visibilidade do quanto que é importante a gente estar falando sobre sentimentos, enfim. E penso que iniciativas, né? Como que a Igara propõe de ter esse cuidado especializado, fazer rodas de discussão, conversas, né? Acho que tudo isso nessa esfera mais macro, mas também na esfera mais micro, né? Então homens que têm esse acesso, que estão tendo a oportunidade de pensar, falar sobre isso, puxar mais conversa entre os amigos, de questões mais tidas como íntimas, né, mais do interno, da vulnerabilidade. Acho que esse movimento micro, assim, né, fazendo entre as relações, é algo que traz muita possibilidade de mudança também. Mas claro que com o macro também, né? Então, a gente se posicionando, tanto de forma política, nas redes sociais, que é algo que tem muita força hoje em dia, né? Então, de prontidão, assim, me vem essas vias na cabeça. E você, Felipe Paes, qual o seu posicionamento sobre isso? Não, muito legal. Eu acho que a Lívia trouxe um exemplo do Juliano que eu acho que ah, é muito, muito potente e ele que é um exemplo que mostra uma transição social que a gente está vivendo, assim. Ah, eu acho que recentemente a gente está passando por uma mudança onde, aos poucos, passos lentos, a gente está conseguindo quebrar essas caixinhas do que é ser o homem, esse homem frio, calculista, provedor, e transformando e abrindo espaços para um pouco mais de espontaneidade, um pouco mais de expressão pessoal, assim, do íntimo do homem. E eu vejo que é isso, assim, no passado, se a gente for olhar para 30, 20, 10 anos atrás, o que a gente tem de exemplo, de homem, e pensando mais agora em relacionamento, né, é aquele cara que, sai de casa, vai trabalhar, volta no final de tarde com roupa social, enquanto que a mulher fica em casa cuidando dos filhos, né. Então acho que esse é uma imagem que é bem comum e a gente tem, assim, acho que no mundo de maneira geral, isso, re sendo reproduzido e sendo visto, assim, sendo reproduzido no cinema, nas propagandas e também sendo visto no dia a dia. E cada vez mais a gente está vivendo uma transição onde, o homem, ele tá, às vezes, deixando de ser esse cara que tem esse trabalho engravatado, se permitindo a outras formas, outros tipos de trabalho, enquanto que a mulher também está cada vez mais inserida no mercado de trabalho, cada vez mais assumindo posições de liderança. Então, a gente está vivendo uma transição, tem muita coisa mudando, né? E aí, quando a gente pensa em relacionamento, tentando voltar um pouco para a pergunta, essa questão do homem se demonstrar vulnerável, quando a gente olha para esses exemplos de relacionamento que eu trouxe, pô, do homem saindo de casa cedo, voltando no final do dia,
esse tipo de coisa, não tinha muito espaço para vulnerabilidade, e muitas vezes, pô, não vou conseguir trazer números exatos agora, mas muitas vezes, não tinha muito espaço para construção de relacionamentos saudáveis ali, porque onde não tem conversa sobre sentimento, não tem conversa sobre, pô, entender o que que o outro está passando, eu não vejo que existe uma relação íntima e verdadeira ali. Então acho que isso a gente, os exemplos que a gente, eh, hoje tem dos nossos pais, nossos avós, acho que tem bastante crítica da forma como se relacionavam, e eu acho que hoje em dia a gente está começando a se permitir a começar a construir relacionamentos mais verdadeiros. Não estou dizendo que não existia relacionamentos verdadeiros lá atrás, mas eu estou fazendo uma análise mais macro, da situação. Então, aí entra o que eu quero dizer, assim, com relacionamentos mais verdadeiros, é conversas mais verdadeiras, onde tanto o homem quanto a mulher consegue se vulnerabilizar, consegue falar dos sentimentos de forma íntima, para que o outro conheça a vulnerabilidade do outro e assim consigam estar juntos mesmo e vivendo uma relação de parceria, assim. Então eu acho que, essa transformação que, pô, a Lívia trouxe com o exemplo do Juliano Floss, é algo muito forte, assim, da gente conseguir construir relações, saudáveis, né. Mas é um movimento ainda, tem bastante gente que vai contra, o que a Gabi trouxe de streamers, youtubers falam que não pode demonstrar, particularmente, eu tenho uma visão que não demonstrar, você não vai estar construindo uma relação íntima e verdadeira com a pessoa que você está construindo um relacionamento, né. Então, essa é a minha visão sobre essa situação. Bom, eu só queria fazer uma pergunta para complementar tudo que vocês já falaram. Eu gostei muito do que vocês falaram e só realmente para complementar essa questão da, da diferença entre, né, a performance e gostei muito do exemplo que a Lívia trouxe do Juliano, né, que sentir mais liberdade para se expressar e para poder, né, usar a roupa que ele quer e as pessoas, enfim, e poder dançar e poder fazer as coisas que ele gosta, né, sem as pessoas, sem, claro, com o julgamento, mas, né, pelo menos tendo essa liberdade para fazer isso. Qual que é a diferença entre, né, essa autoconfiança saudável, né, de uma masculinidade construída é, pelo medo de parecer fraco? Porque acho que, pelo menos, a visão de fora, né, temos exemplos bons como o do Juliano, que tem essa liberdade, tem sua autoconfiança, se sente masculino, mesmo com as suas vulnerabilidades, mas também tem exemplos como eu só penso no exemplo gringo de um cara que ele é influencer, né? Ele faz ser fortes, mas não no sentido de beleza, de conquista, assim, e de você falar para o público dele, né? Você precisa se sentir autoconfiante e autoconfiante e autoconfiante, só que sempre levando para esse lado não só não saudável de realmente criar, e principalmente para essas pessoas, né, que são muito vulneráveis dentro de casa, em situações de problemas psicológicos, depressão, enfim, né, qual que é essa diferença entre essa autoconfiança saudável e uma autoconfiança gerada pelo medo, né, de não ser aceito, enfim, nos relacionamentos, na sexualidade, né, que acontece bastante também. Aí é só uma pergunta, acho que primeiro pro Felipe responder que ele já estava falando, né? E depois passa pra Lívia também. Bom, beleza. Enquanto você foi falando, Felipe, eu fiquei pensando, num exercício aqui de, como que soa, assim, né, para cada um que está ouvindo, quando uma pessoa fala: "Você precisa ser autoconfiante, você precisa ser, forte", em comparação quando você escuta uma pessoa falando: "Você pode ser quem você quiser ser, você pode ser, você". Eu acho que são extremos, assim, pô, entendendo a sua pergunta, esse youtuber, ele traz um discurso único do que é ser homem,
e ele vai reforçando e criando essa autoestima forçada que é até um pouco inatingível, assim, porque o que eu tenho de conhecimento, esse precisa ser confiante, precisa ser forte, você também precisa fazer academia 3 vezes no dia, você precisa ter o corpo idealmente dentro do estereótipo perfeito, então, ah, não é saudável, assim, que não é algo atingível, e é algo único. É é um discurso que coloca todo mundo em um único padrão de como ser. E aí quando a gente vai para o exemplo do Juliano, é um mundo de possibilidades, você pode ser quem você quer ser. Então, pô, eu posso ser um cara que gosta de, dançar, eu posso ser um cara que gosta de esporte, eu posso ser um cara que gosta de ler? Posso. Então, fica mais fácil e nesse discurso fica mais fácil a gente trabalhar a autoestima, porque, pô, se eu gosto de, dançar e se eu, pô, consigo dançar, consequentemente vou me sentir bem. Então acho que, eh, bom, é um pouco disso que eu penso, assim, eu acho que é um convite da gente, tentar construir possibilidades e não, setar uma única expectativa que a gente já entendeu aqui nessa conversa, que setar uma única expectativa é extremamente nocivo e muitas vezes pode acabar sendo até violento para com a pessoa e com o outro, né. Uhum. Muito legal tudo que o Felipe trouxe, assim. E foi me vindo muito na cabeça, né, esses 2 vieses, assim, que o Felipe Prado comentou, né. Parece que uma é de uma autoconfiança imposta, né, então que é mais um papel que esse homem precisa exercer, de ser autoconfiante, de acreditar em si, né, de ser, enfim, o bam-bam-bam, né, então mais um atributo ali que parece que está nessa masculinidade hegemônica desse papel de que quer ser homem, né. E aí no outro sentido, acho que é a autoconfiança saudável, eu fico pensando sobre essa autoconfiança genuína, sabe, que aí de acordo com o que de fato quer ser, o que de fato se identifica, o que de fato faz sentido, né, pensar em exercer o genuíno, a autenticidade, assim, que é muito difícil, né, tendo em vista que tem várias imposições sobre o que é ser homem, né, quais papéis de gênero têm que ser assumidos. Mas acho que quando vem desse lugar, dessa né, de ser genuíno, de fato ser aquilo que tem vontade de ser, eu acho que a gente vai abrindo o espectro, né, de não ser uma masculinidade, mas masculinidades, né, várias formas, tem várias formas de ser homem. Não é porque eu sou desse jeito que vai transgredir o hegemônico, que isso me torna menos homem, né, então me veio esses 2 vieses, né, de uma de ser uma autoconfiança essa que é meio mais tóxica, assim, que é imposta, que é mais um atributo que eu tenho que ser, e a outra que ela vem desse lugar genuíno mesmo, né, tô sendo eu e aqui eu me sinto confiante, me sinto confortável, porque tô mostrando da forma que eu sou. Eu vou aproveitar a fala de vocês 2 foi extremamente rica, né, porque são perspectivas diferentes a partir do gênero, né. O Felipe trouxe a perspectiva dele enquanto homem, Lívia está trazendo enquanto mulher e como psicóloga também. E aí, um dos pontos que inclusive é trazido no curta, né, e nos filmes também, que a gente citou aqui, né, como Táxi e Batman, etcétera, que é a questão da violência, né. Hoje em dia tem se falado muito sobre como a violência ela acontece não só naquele aspecto de fazer algo a alguém, como, por exemplo, matar uma pessoa. A violência ela também acontece, no diálogo, né, violência patrimonial, etcétera. E eu queria saber de você, Lívia, em que momento a violência masculina, especificamente, ela começa a ser confundida com coragem, com proteção, com heroísmo, né, a questão também da autoafirmação, ou seja, quanto mais violento eu sou, mais homem eu sou. Como é que você percebe isso? Uhum. Acho que tem uma questão bem grande cultural, assim, também,
né, de que parece que muitos homens vão sendo ensinados ali desde a infância, até discursos de: "Ai, se alguém bater em você, bate de volta", né, de meio a via da raiva, a via da força, da violência, como sendo uma das únicas legítimas, né, de impor a vontade, de impor o que quer, né, e quando isso vai sendo presente ali na construção de ser homem, acho que vai ficando marcado. E às vezes essa violência acaba saindo de formas sutis e até sérias, né, sem nem perceber, né. Então são frases, são discursos, às vezes é o uso da força ali, que não é nem reconhecido, né. Outra coisa que vai acho que alimentando muito também é esse contato, né, com a produções midiáticas, culturais. Gente, videogame, né, que os meninos têm acesso, grande parte é de violência, assim, então é coisa de tiro, né, é soco, é luta, enfim, coisas que vão, acho que alimentando um pouco, né. E aí eu fico pensando sobre o quanto que parece que essa agressividade parece passa a ter uma prova de um valor moral de é isso, conseguir a força aqui, é assim, parece que não tem outra via possível, e aí encontra essa via da imposição. É, mas é isso, acho que na verdade fala muito sobre uma incapacidade de lidar com a vulnerabilidade, né, foi se encontrando essa outra via, porque culturalmente, né, fico pensando quanto que essa violência ela não é fruto de várias coisas, né, então, como essa pessoa foi criada, da família que veio, que também absorve da cultura e do meio social que está inserido, das questões midiáticas, né, e aí você vai reproduzindo isso sem pensar, se isso não é questionado, parece que não vai existindo outra via possível de se impor, de ter negociações, de colocar limites, e aí parte para isso. Não sei se respondo muito bem, Gabi, mas Respondeu, inclusive eu vou até aproveitar um pouquinho do que você falou e vou levar essa pergunta para o Felipe, né. Felipe, um dos filmes que a gente tem aqui como inspiração para o curta é o filme Táxi, que traz essa questão também da violência de uma maneira diferente, fazendo uma comparação com o Batman, né, por exemplo. E aí a Lívia trouxe também esse aspecto de até que ponto, então, a minha violência responde para a sociedade que aí eu sou homem de verdade, né, e se isso realmente é necessário, né, se realmente se há um limite, né, ou se deveria ter um limite na criação daquele menino, né, e como as mulheres também entendem isso, porque também algumas mulheres reproduzem esse discurso, né, de que se o homem demonstra que é muito ciumento e muito violento, quer dizer, então que ele gosta de mim, né, então isso também foi muito difundido, na nossa sociedade. Eu queria saber como que você percebe isso, essa questão da violência, como eu pontuei aqui, no filme Táxi, que é um filme também bastante complexo, profundo. O personagem principal, ele tem algumas nuances ali de entre violência e sensibilidade, vulnerabilidade. Como é que você percebe isso nesse filme? Não, boa, legal. Acho que o filme Táxi é um belo filme, assim, que a gente consegue analisar, diversas questões sociais, nele, né. E e acho que vale trazer um recorte, assim, que no filme o protagonista, que é o taxista, ele é um veterano de guerra que volta, da guerra do Vietnã, com diversas questões, até tem uma questão de, transtorno pós-traumático ali, e ele volta para uma sociedade onde ele tem um trabalho sozinho ali, né, que ele trabalha dia a dia no táxi, não tem mais ninguém na vida dele, família, amigos, e acaba indo para esse lugar de grande isolamento e solidão, né. Que vale trazer, esse recorte do filme, que pô, a própria solidão já vai colocando, a pessoa ali, o homem, em um lugar difícil, que é difícil, lidar com os desafios da vida sozinho, ainda mais nesse recorte todo que eu compartilhei. E no filme ele vai tentando, se encontrar, né, se provar de alguma maneira, ele quer ser visto, por alguém, pela sociedade, ele vai tentando entender como ele pode fazer isso.
E aí, durante as corridas, principalmente corridas noturnas, que ele vai fazendo, assim, ele vai percebendo uma cidade de, se não me engano, é Seattle, né, nos Estados Unidos, que se passa o filme. É uma cidade com diversas problemáticas, violência, droga, prostituição, e ele coloca na cabeça dele que ele precisa fazer algo. Mas em vez dele ir para um caminho de buscar, um cuidado, tentar entender, conversar com o outro, entender o caminhos possíveis, que não geram violência, não, de cara ele vai, para um caminho que é o caminho da violência, onde ele no final do dia acaba, assassinando diversas pessoas ali, eh, e bom, causando um impacto, tem uma dis dá para aprofundar ainda mais essa discussão qual que é o contexto das pessoas ali que ele assassinou, mas bom, ele foi por esse caminho da violência, né, então ele queria ser visto, não entendeu uma possibilidade única de caminho, e foi pra violência, acabou matando, um monte de gente, assim. Então, no final do dia ele queria ser visto, queria cuidar de certa forma, né, da atriz que participou, que entrou no carro com ele, que ele achou que deveria cuidar. Mas, de novo, assim, o único caminho que muitas vezes, é confundido, né, o cuidado com a violência, mas nesse caso é explícito, porque ele foi e acabou assassinando diversas pessoas, né. Então acho que é super delicado, ah, muitas vezes o homem ele não é ensinado a cuidar, ele só é ensinado a reproduzir violência e quando ele, pô, sente alguma angústia, ele vai pelo único caminho que ele sabe, né. Então acho que é isso que a gente vê aí no filme, e a gente vê na muitas situações na sociedade também, onde homens que estão frustrados, estão irritados, muitas vezes não sabem nem o que estão sentindo, vão pra violência, né, como único caminho. Vou até complementar, né, que achei super legal tudo que o Felipe trouxe, assim, mas, né, pensando nesse sentido da violência, eu fico pensando quanto que essa solidão dele que não foi o que gerou essa violência, né, essa resposta. Porque a gente vê uma rotina ali, um dia a dia super empobrecido do Travis, né, do protagonista. E aí parece que ele vai encontrando, né, nessas causas que ele vai buscando, né, primeiro ali de tentar matar o deputado, depois ali de matar os cafetões lá da menina que ele quer salvar, sendo que ela nem pediu ajuda, né? Mas parece que ele vai se apegando nesse delírio e trazendo um sentido para a vida, sabe? Esse sentido do justiceiro, né? Do herói. Então parece que ele vai se apegando a essas coisas como até uma forma de ter sentido, porque a vida dele é muito esvaziada, né? Uma solidão muito, muito forte. Acho que ele claramente está vivendo ali, né? Um transtorno de estresse pós-traumático, porque foi um soldado ali da guerra do Vietnã. Então, me parece que ele se apega um pouco nesse delírio do justiceiro, né? De usar a violência, assim, mas que na verdade acho que isso tudo é muito sintoma de uma solidão, uma falta de suporte, né? Não ter outras relações ali, e aí ele se apega nessa via, né? Bom, eu só queria fazer uma pergunta, né, sobre o filme, mas saindo um pouco, talvez uma pergunta até meio geral demais, mas é, focando nessa parte do personagem, né, que ele claramente é uma pessoa afetada por algum transtorno psicológico, seja um PTSD, pela guerra do Vietnã, ou até talvez uma depressão, pela solidão dele, que ele não consegue explorar e não consegue nem conversar sobre isso com ninguém, porque ele não tem ninguém, né? Mas é, como vocês veem essa questão dos transtornos psicológicos afetando tipo, é um ciclo retroativo em que o transtorno alimenta a masculinidade tóxica continua alimentando o transtorno psicológico dentro da clínica, né, principalmente. É, claro que acho que hoje em dia não tem tantos soldados do Vietnã que voltaram da guerra, mas em situações do dia a dia mesmo, assim, acho que não sei se ficou muito geral a pergunta, mas
mais na clínica. Como isso acontece? Não sei se a Lívia pode responder, talvez. Uhum. Só para explicitar um pouquinho melhor, como que você acha que a masculinidade pode ser um fator na equação de transtornos psicológicos e vice-versa, é isso? Exatamente, exatamente. E como se autoconsome, né? O homem ele já tá triste porque não consegue ter relações, aí ele procura controle para ter alguma forma de controle, né? Mas e até na sexualidade dele, aí hoje já não consegue se expressar e ter amizades, e aí desenvolve talvez uma depressão, e aí dessa depressão vem desse vazio, aí ele encontra o vazio, como no caso do Travis, né? Nessa violência, e aí como no dia a dia isso da clínica. Uhum. Eu acho que você mesmo foi trazendo meio que um exemplo, né, que diz um pouco do Travis, mas que é um tanto quanto ilusório, mas que é muito real, né, sobre tudo isso que vai se retroalimentando, né. Então, a partir do momento que eu parece que estou vivendo num lugar em que tem papéis de gênero muito impostos a mim, né, eu preciso ser dessa forma, não tem muita outra forma de vazar, e aí eu não posso pedir ajuda, e aí eu tenho que dar conta de tudo, quanto que isso não vai né, levando para uma solidão, para um silêncio, né, se a gente não cuida disso, quanto que isso também não pode ir se patologizando, né, se tornar uma depressão. Então é uma dor que ela não tem vazão, quando a gente não fala sobre as coisas, quando a gente, né, não deixa as coisas que doem a gente, esse sofrimento vazar, ele vai para algum lugar, e muito provavelmente ele pode se tornar uma tristeza muito profunda, uma solidão muito profunda. E tudo isso aí é um fator de risco muito grande para que, né, questões como depressão, por exemplo, seja desenvolvida, né, fico pensando também sobre algumas questões de ansiedade, assim, né, então é esse homem que ele tem que estar cumprindo diversos papéis, tem que estar fazendo muita coisa, e aí é muita preocupação e não tem com quem compartilhar isso, é muita coisa para ele, é muita preocupação, não tem vazão para isso, né, quanto que isso também não vai ser algo ali que pode influenciar a desenvolver uma ansiedade que é um pouco mais patologizada, né, porque a ansiedade ela é uma emoção que todo mundo tem, mas quando ela é frequente, muito intensa, aí que a gente pode, né, chamar de um transtorno de ansiedade. Então, me veio essas coisas, assim, na cabeça, Felipe, não sei se eu respondo, se tiver mais alguma dúvida, mais alguma questão em relação a isso, fica à vontade. Não, acho que respondeu bem. Acho que você falou, principalmente, né, sobre essa questão dos transtornos psicológicos e, né, como eles são afetados e afetam a masculinidade. E você falou bem, acho que da ansiedade, a depressão, acho que é bem isso mesmo. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta agora para os dois, na verdade, e é uma coisa que a gente já falou aqui também sobre essa questão de como o homem lida com o seu próprio sofrimento. E a gente sabe que na nossa sociedade, os homens eles buscam acolhimento nas mulheres. As mulheres também acabam assumindo esse papel, né, de que elas crescem ouvindo isso, de que se o seu marido não está bem, é porque você está falhando em alguma coisa, né, se o seu filho faz isso e aquilo, é porque você como mãe não está cumprindo o seu papel da forma adequada, você não está acolhendo essa criança da forma adequada, enfim. Então eu queria saber, a partir disso, de vocês dois, né, Felipe e Lívia, e ao mesmo tempo que é aprendido na nossa sociedade que as mulheres estão nesse papel de cuidado, principalmente relacionamentos amorosos, né, namoro, casamento, e eles também não aprendem nem a externalizar isso e nem a acolher as mulheres. A gente observa que num contexto de relacionamento, falando de namoro, casamento, quando se fala em divórcio, a primeira pergunta que se faz para a mulher é: "Tá, mas o que que você não fez para salvar essa relação?". Essa pergunta ela não é feita para o homem. Aspectos de traição também, etcétera. Então eu queria saber de cada um de vocês, como que isso aparece nas relações hoje, né, e se isso também é reforçado no cinema. Boa, eu vou puxar aqui, acho que a algo que a gente já falou bastante aqui hoje, que o homem ele não é ensinado a cuidar, né, enquanto que a mulher ela é ensinada a cuidar,
consequentemente, ela vai constantemente sendo colocada nessa responsabilidade do cuidado. Ah, e o homem vai se desresponsabilizando. Então, quando a gente pensa em um término de relacionamento, pô, por que que a gente não pergunta para o homem o que que ele deixou de fazer para cuidar ali do relacionamento, para tentar buscar caminhos. Então, que vem desse lugar do que é uma construção social do cuidado, que coloca, esses gêneros nesses papéis, e que acaba sobrecarregando a mulher. Então, pô, se pensando num relacionamento heteronormativo dentro de uma casa onde só a mulher sabe cuidar e o homem não sabe cuidar, o quanto que não sobrecarrega a mulher, né? Tanto para ela cuidar de si, cuidar da casa, cuidar do outro e até muitas vezes cuidar do parceiro. Então, pô, acaba sobrecarregando demais. Isso tem impactos, ali para o relacionamento, tanto que acho que a gente já conversou aqui hoje também, essa questão de relacionamentos mais do passado, quanto que a gente não vê o número de casais se separando hoje em dia aumentando, drasticamente, assim. eh e a relação tá muito com isso, assim, porque, pô, a mulher também tá percebendo que não dá pra só eu sustentar tudo, só eu cuidar de tudo e o cara, não cuidar. Então acho que, isso precisa ser revisto, eh e aí, trazendo um pouco também dessa questão da responsabilização do cuidado da mulher para com o homem, o parceiro, trazendo um recorte da Igara, é muito comum na Igara a gente receber mensagens da mulher do relacionamento agendando a consulta para o marido, para o esposo, para o parceiro. Isso é muito muito doido, assim, pô, se a pessoa se ela precisa, tirar do tempo dela, mandar mensagem, agendar algo que é extremamente pessoal, pô, imagina se esse cara tá ajudando em outras questões de cuidar dentro de casa, não tá. E quem que tá ajudando no cuidado dela, né? Ela tem esse espaço para compartilhar os sentimentos dela com ele, para contar com esse apoio do cuidado dele. E aí eu acho que vale essa reflexão, assim, que me parece que com números, até esses números relacionados a términos de relacionamento que vem crescendo, que, pô, foi visto que não é saudável, não é sustentável. E essa transição social que a gente está vivendo está mostrando isso. E aí me vejo que cada vez mais, vem surgindo novas relações mais, equilibradas, e aí consequentemente são mais saudáveis, onde o homem, passa a também a cuidar, a e aí, de novo, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de si, cuidar do outro, e aí acaba ficando mais leve para todo mundo, consequentemente mais sustentável, né. Então acho que vem muito de uma construção social, que também tem muita mudança, acontecendo, mas também tem uma longa jornada pela frente aí para a gente realmente encontrar um lugar de saúde geral, né. Acho que o Felipe já deu o nome de muitas coisas aí, de tudo, assim, que eu penso também em relação a isso, né. Mas me vem muito isso, né, esses diferentes papéis de gênero. Então, a mulher, ela fica com esse cuidado doméstico dos filhos, da família, e não só isso, mas também sobrecarregada do cuidado emocional, né, porque muitas vezes esses homens que são muito quietos, que não foram socializados e ensinados a falar sobre as dores, sobre o sofrimento, sobre os sentimentos, quando não falam para ninguém, né, a pessoa que eles falam é a mulher, é a esposa, é a parceira, né, então ela fica sobrecarregada dessa parte emocional. Para além de toda a questão de gestão do lar também, né, não é só sobre o cuidado físico em si da casa e dos filhos, mas é lembrar de agenda, é lembrar de compromisso, é marcar médico, é marcar a terapia, e ela também faz essa função de psicóloga, assim, né, também, muitas vezes, da gestão emocional. E aí, tudo isso me lembra um dado que eu me deparei recentemente, vi uns vídeos e umas coisas assim, umas pesquisas sobre, que é o quanto que o casamento heterossexual
ele não é um fator de risco para as mulheres, porque a gente vê as taxas de feminicídios, por exemplo, né, então muitos desses feminicídios são acometidos são feitos pelo próprio parceiro, pelo próprio marido, pelo próprio esposo, pelo próprio enfim, de violência doméstica, né. Enquanto que para os homens o casamento, na verdade, ele é um fator de proteção social. Homens casados tendem a ser, né, eh evitar alcoolismo, estar com a saúde mental mais ok, receber todos esses cuidados, porque tem alguém fazendo isso por ele, né, muitas vezes. Então, acho que esse dado, assim, ele é muito chocante em ver como que fica essa desigualdade, assim, de gênero em relação a essa questão do cuidado, né. Sim. Falando também sobre essa questão de desigualdade, você falou de igualdade de gênero, né, Lívia, e realmente, isso acontece até hoje. Por mais que se fale sobre isso, que seja estimulado até mesmo na criação, né, onde o pai e a mãe traz isso para o filho: "Olha, não, você também tem que acolher a sua esposa, né, você tem a sua autonomia, você dá conta de", como o Felipe falou, né, agendar a sua consulta numa clínica voltada para homens, né, então ainda assim a gente ainda vê muito isso de: "Não, mas eu me sinto responsável em acolher a família, eu não posso abandonar o meu marido, mesmo que ele tenha me traído", por exemplo, isso me causou um sofrimento muito grande, mas eu tenho que acolher essa dor dele, se ele fez isso foi porque alguma coisa me faltou. Então, pegando esse ponto da desigualdade, eu queria perguntar para você, Lívia, como que você observa isso quando a gente fala de desigualdade socioeconômica? A gente sabe que a vivência em famílias pobres para com famílias ricas é bem diferente quando a gente fala de papéis de gênero, né, de machismo, misoginia, etc. E eu queria saber de você, Lívia, aí o Felipe pode também contribuir, né, depois, como que você percebe isso quando a gente fala de pessoas com diversas situações financeiras que chegam inclusive na clínica, né, trazendo sobre essa questão da masculinidade tóxica, como ela é percebida em classes sociais diferentes, como que esses homens de classes sociais diferentes se relacionam com as suas esposas, como é que você tem percebido isso na sua experiência como psicóloga? Honestamente, eu acho que as pessoas que eu atendo na minha clínica particular vêm de um recorte social bem mais privilegiado, né, de ter acesso, de ter tido acesso à educação, a tudo mais, e que a minha clínica acho que não dá para eu fazer esse paralelo com a minha experiência pessoal, né, mas já que você trouxe essa questão, né, parece que tem alguma diferença? Quando a gente pensa nas diferentes origens socioeconômicas, né, e aí eu fico pensando sobre a intersecção, assim, de algumas coisas que vão se sobrepondo, né, então quando tudo que a gente vai pensar, né, que vem ali, de uma origem socioeconômica menos favorável, é tudo mais difícil, porque é tudo mais escasso, né, de acesso a recurso, então às vezes são pessoas que têm que trabalhar muito mais, e aí não consegue ter tempo de qualidade ali com a família, não consegue se dedicar tanto, né, então acho que a gente vai vendo umas questões que, por exemplo, famílias ricas conseguem pagar pessoas para estar exercendo esse papel do cuidado. E aí talvez não fica tão evidente, porque eles estão pagando alguém para fazer isso, né, enquanto que em famílias pobres não tem dinheiro para isso, então tem que ir se virando do jeito que dá. Né, acho que exemplos como esses são coisas que eu vejo muito nessa diferença da questão socioeconômica, quanto que pessoas com mais acessos vão tendo mais facilidade para remanejar coisas ali que conseguem pagar. Outra questão também, pessoas ricas conseguem estar em terapia, conseguem pagar para ter acesso. A gente não tem terapia de forma tão acessível assim no SUS para quem, por exemplo, não tem algum transtorno, né, para pensar sobre essas questões mais do dia a dia. A gente sabe que o cuidado em saúde mental no SUS ele é dificultado, a gente tem o CAPS, a gente tem uma rede maravilhosa ali, mas que o acesso até isso ele é dificultado, né, então quando a gente vai falar dessas, parece que nuances que não são tão graves, né, fica muito mais difícil de conseguir um atendimento psicológico. Então, eu acho que essa questão socioeconômica, ela vai se diferenciar muito a acessos que podem ser comprados e que pessoas de origem socioeconômica não conseguem ter. E aí fica, às vezes, muito mais difícil, porque
tem menos vias possíveis para serem resolvidas, para solucionarem algumas questões ali muito estruturais. Total, total. E eu fiquei pensando também, pô, até a gente estava falando de término de relacionamento, né, nesse recorte que a Lívia trouxe, pô, muitas vezes uma parcela mais vulnerável da nossa sociedade, é difícil terminar para onde que cada um vai, tem várias questões de práticas que acabam dificultando, consequentemente, tendo que manter aquela convivência dentro de casa, e é uma convivência não saudável e às vezes violenta. Então, acho que isso que a Lívia trouxe, realmente faz muita diferença. Eh, Vejo que essa questão de relacionamento, desses estereótipos de gênero é transversal às classes econômicas, mas tem esses agravantes, que, por exemplo, essa análise que a Lívia trouxe. E eu tenho uma visão também que tem uma questão de conscientização, assim, que essas discussões sobre outras formas de se relacionar, outras formas de se colocar no mundo, né, formas mais saudáveis, também estão restritas a alguns lugares. Esses debates tão restritos, eles não estão ainda em grande proporção na escola pública, por exemplo, pô, em centros sociais de bairros periféricos. Tem movimentos que vêm levando essa discussão para diversos espaços, mas ainda é limitado. Então, é um movimento de conscientização, assim, de reflexão, que ainda tem muito para caminhar, assim, para alcançar toda a nossa sociedade, né. Sim, sim, vocês trouxeram pontos muito, reflexivos realmente, né, a Lívia trouxe algo que acontece muito na clínica, que a gente observa, que é, quando você tem acesso à terapia, para quando você não tem acesso a isso, né. Como que chega o entendimento do que é, então, acolher emocionalmente, se acolher, lidar com suas próprias questões. Você falou também, Lívia, da questão de quanto mais escasso, mais difícil você pensar em saúde mental ou em vulnerabilidade, né. Como que um homem que é pobre e está preocupado em alimentar os filhos, vai pensar em ser vulnerável, né, com a esposa, com a filha, etcétera. E o Felipe também trouxe isso de uma maneira, complementando ali o que a Lívia estava falando, de que se você não tem condições de ter acesso a isso, ou se isso não é falado no ambiente escolar, profissional, enfim, não tem porquê, né, não se torna importante, assim, existem outras coisas que tomam o lugar disso. E quando você não está bem, dificilmente você consegue, performar em sociedade, né, dificilmente você consegue trabalhar bem, dificilmente você consegue acolher outras pessoas que fazem parte da sua rede, ou você consegue, como o Felipe já falou também, assumir cargos de liderança, né, e consequência disso você pode desenvolver, como a Lívia colocou também, ansiedade, depressão, porque quanto mais exposto você está a ambientes corporativos, mais pressão você tem. E quando você é pai, por exemplo, de uma forma diferente isso também acontece, né, se você e ao mesmo tempo também não é tão questionado com o papel da mulher também, então é algo que vai se diferenciando mesmo quando a gente fala de classes sociais diferentes, né. Eu achei muito interessante o ponto que os 2 trouxeram nesse sentido. Uma coisa também que eu queria trazer, que tem a ver também com o curta, né, é a questão da paternidade. Então eu queria saber de vocês também, e aí cada um explora da maneira como achar conveniente, como que é essa questão da paternidade discutida hoje, associada à masculinidade? Ou seja, eu também observo nos discursos red pills que falam sobre isso também, né, do que é ser pai de fato, né. Teve até
Juliano Casarré, não sei se vocês viram, né, a entrevista dele, alguns vídeos onde ele fala sobre isso, de que o que é ser pai, então, para a sociedade. As definições que ele traz são bem arcaicas e muito preconceituosas também, né, de que, ou seja, não, você só é pai se você, por exemplo, eh convencer o seu filho a ter uma postura XYZ que eu considero como adequado sendo homem, né. Então, ao mesmo tempo que ele fala sobre e ele está ali desenvolvendo um programa para acolher esses homens, ao mesmo tempo você não pode ser muito vulnerável, você não está errado, se seu filho vê isso, não vai ser muito bom, ele não vai conseguir, de repente, ter parceiras, etcétera. Como que vocês percebem isso, quando a gente fala de paternidade na sociedade hoje, ao mesmo tempo que tem discussões sobre, o machismo, né, misoginia também associadas à paternidade, como é que vocês observam isso? Eu fico pensando, né, que tem 2 vias e muito mais vias possíveis, assim, acontecendo, né. Mas uma desse discurso muito, né, baseado em valores morais, nessas questões arcaicas que você trouxe, em que a gente pode citar pessoas tais quais o Juliano Casarré, né, que vem dessa visão muito tradicional, assim, que é a mulher que fica com os cuidados e tudo mais, né, o homem vai suportando no né, dando suporte de ser o provedor, né, ele que ajuda financeiramente, mas né, uma questão de não estar tão ativa ali, tá trocando fralda, tá revezando na hora de acordar à noite, tá ali presente, né. Eh, então acho que tem essa via aí desse tradicionalismo, né, que era muito comum antigamente, e que ainda persiste e é reproduzido em algumas bolhas e alguns nichos, né. Mas também vejo crescente um movimento, assim, de falar muito mais sobre, né, pais terem essa postura muito mais ativa, esse cuidado muito mais ativo. Fico muito contente, né, de ver os pais que eu atendo, né, os meus pacientes que têm filhos, assim, todos me contam, a maioria, né, de um cuidado muito compartilhado, assim. Claro, né, que em termos gerais, muito provavelmente tem uma desigualdade, né, ainda assim, mas que eu vejo uma postura muito ativa, né, de estar ali fazendo o filho dormir todo dia, que busca na escola, que de fato brinca, que de fato está ali, né, então, fico pensando o quanto que atualmente está tendo espaços, diálogos para ampliar essa paternidade, né, de falar de uma paternidade muito mais colaborativa, de fato ser pai, de fato ser cuidador. E não aquele discurso que a gente escutava anteriormente que: "Ai, seu marido ajuda?", como se fosse uma obrigação, né, ele está ajudando? Né, a função é só da mulher e seu marido ajuda? Não, acho que então, acho que tem uma direção sim de ampliar essa possibilidade de ser algo muito mais colaborativa, ativa, mas ao mesmo tempo também tem esse outro movimento crescente que a gente vê, né, acho que sempre quando vem um extremo crescendo, o outro extremo acaba vindo aqui também, né, e aí não é à toa que a gente vê umas coisas de red pill, todos essas visões de mundo muito patriarcais, muito arcaicas, muito machistas, assim, que também estão tendo força, né. Eu só queria, antes do Felipe responder, só passar a pergunta para ele, né? E só complementar, adicionando a questão principalmente da internet nos dias de hoje, né? Como você enxerga a mudança da paternidade com a possibilidade da tecnologia, da internet, se isso ajuda, se isso atrapalha. É, claro que pro homem informação, a comunidade Red Pill, né, pode ser muito prejudicial. Mas para um pai que é formado, que entende sobre o assunto, ou tem a possibilidade de acessar a vulnerabilidade, o a, liberar o acesso para o filho da internet, será que é uma coisa positiva, negativa? Como isso mudou nos últimos anos, é, enfim, principalmente com a chegada da tecnologia e da internet. Só complementando. Vou puxar aqui então, e eu acho que, pô, vou complementar o que a Lívia falou, porque para mim a Lívia já trouxe, ah, uma baita análise sobre essa questão, e eu vejo como ponto central, que talvez seja o ponto central de toda essa nossa conversa, que é a questão do cuidado, né, do homem
aprender a cuidar, o homem passar a cuidar, né, não só aprender, mas também passar a cuidar. E eu vejo que é isso que está acontecendo hoje com a questão da paternidade, né. Então, pô, quando a gente também volta para exemplos dos nossos pais, dos nossos avós, o homem, o cuidado era único, exclusivo no lugar de, prover, né, ir trabalhar e trazer dinheiro e comida na mesa, mas, eh, esse é uma das formas de cuidado perante toda a socialização da criança ali dentro de casa, dentro da família, dentro do ambiente familiar. Cuidado vai muito além disso, né, vai em trocar a fralda, vai em levar o filho na escola, vai em levar o filho no médico, vai em passar tempo com o filho, tempo de qualidade, né, então, ah e é isso que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma transição, aos poucos o homem está aprendendo a cuidar. Fico feliz de escutar que a Lívia tem diversos exemplos de homens dentro da clínica que estão conseguindo já assumir esses papéis, de pais presentes, pais ativos. Então, vejo que esse lugar do cuidado é super forte, super potente. E aí trazendo, um pouco o foco na questão da internet, eu vejo que, de um lado, a internet, eh, pode potencializar discussões, tem tantas discussões, nocivas, mas também tem muita discussão saudável, né. Eu particularmente participo de um grupo de masculinidades, que é um grupo que a gente se reúne, mensalmente para entrar numa chamada online para discutir sobre essa temática de gênero, masculinidades, refletir sobre novas formas de se colocar na sociedade. Então, o espaço da internet permite isso. Tem diversos grupos de paternidade, de homens se reunindo, para discutir formas melhores de ser pai. Então, tem muito conteúdo legal, tem muita página legal. Depois a gente até pode compartilhar, com todo mundo que está escutando, páginas, dicas de conteúdos que, pô, tem muita coisa legal rolando também, que vale a gente não focar só no negativo, tem muita coisa boa acontecendo. Mas eu vejo que a internet para a questão da paternidade também traz um desafio maior. É um grande desafio, como eu acabei de falar, tem dos 2 mundos, tem muita coisa boa, muita coisa ruim, e traz esse desafio de saber, ali, pô, qual que é o limite, até onde dá para ir, até onde dá para liberar, em que momento liberar a internet para o filho. Acho que é uma discussão extremamente longa e profunda, mas respondendo de forma prática, vejo que potencializa uma certa dificuldade ali, um manejo, né. Então a internet é super complexa, outras regras, outro mundo, mas que usado da forma correta, consciente, existe caminhos positivos aí de consumo de conteúdo por ela, né. Certo, certo. Olha, gostei muito da troca que nós tivemos aqui. Eu gostaria de agradecer tanto o Felipe quanto a Lívia por fazerem parte desse episódio, que é único, mas é muito especial. Vocês trouxeram perspectivas muito interessantes sobre um tema, como eu falei no início, né? Um tema complexo. Um episódio talvez não seria o suficiente para falar sobre tudo isso, mas eu agradeço muito pela troca que nós tivemos aqui e quero fazer uma pergunta final para os dois, que é a seguinte: se a masculinidade hoje fosse construída sem medo, muito diferente do que a gente conversou aqui, né, do que a gente tem contato, como que vocês imaginam que os homens seriam diferentes? E eu quero também deixar um convite para quem está nos ouvindo a conhecer a página nas redes sociais da Clínica Igara. Acredito que esteja ali, tem um site também, né, deles. Acessem, conheçam, indiquem, se vocês conhecem alguém que precisa, né, agendar e ter acesso a um lado que não é muito explorado, talvez, no ambiente familiar, mas que merece atenção, que é a saúde mental, mais especificamente saúde mental masculina. Então fica o convite aí para vocês conhecerem a clínica no Instagram, no Google, dá uma buscada lá, e também um convite para que vocês assistam o curta e vai explorar isso de uma forma muito interessante, muito criativa sobre tudo que a gente conversou aqui. E agora eu quero saber da resposta de vocês dois sobre a pergunta que eu fiz, a nossa pergunta final.
não tivesse amarras, né, todas essas amarras, essa receita de bolo de como ser homem, de como exercer essa masculinidade hegemônica, como seria? É nesse sentido, Gabi? É difícil, né, porque eu fico pensando quanto que a gente é indissociável da cultura e da sociedade, do tempo histórico que a gente está inserido, né, a gente é muito fruto disso. Então, fico pensando que é um tanto quanto difícil até de pensar, porque tudo isso é muito condicionante em como a gente vai ser, em como a gente é. Mas eu fico pensando muito naquele exemplo que eu trouxe, por exemplo, do Juliano Floss, né? E que vem sobre o que a gente comentou aqui hoje também, sobre essa autoconfiança que ela vem do genuíno, né? Então, se a gente não precisasse seguir esses modelos, seguir isso, será que não ia ter muito mais abertura e liberdade para os homens falarem de forma muito mais tranquila sobre sentimentos, se conectarem com as emoções, exporem mais as vulnerabilidades, pedirem mais ajuda, né? Poder, enfim, exercer, né? A personalidade da forma que quer ser mais genuíno, ser mais espontâneo, né? Então, fico pensando quanto que não poderia, né, ser muito mais ter muito mais um espectro, assim, muito maior de como ser nesse mundo, né, e de ser aceito, né, mas fico pensando muito nessa questão da abertura para vulnerabilidade, né, que isso não é que vai muito de encontrar ao ser humano, né, isso é tão nosso, assim, tão intrínseco a ser gente, né. E penso muito também nessa questão do cuidado, né, o quanto que ter mais diálogo sobre isso, o quanto que compartilhar cuidado, tanto de si próprio, quanto das pessoas ao redor, dos familiares, dos filhos, né, mas acho que é até difícil de pensar, porque justamente a gente está muito imerso nesse sistema, assim, né, mas gostaria, se fosse possível, né, eu acho que principalmente essas questões dessa rigidez muito emocional, desse jeito muito racional, rígido, assim, consigo mesmo, né, de trazer esse lado um pouco mais da abertura emocional, da vulnerabilidade, de entender que cuidado é fundamental, somos seres sociais interdependentes e que um precisa do outro, né, para funcionar enquanto sociedade. Então me vem essas coisinhas, assim, na cabeça. Não, muito legal isso tudo que a Lívia trouxe. Eu vejo que se o homem conseguisse ser mais, vulnerável, espontâneo, cuidadoso, a gente ia viver uma outra sociedade, assim, a gente ia viver uma sociedade onde a gente ia ter muito mais homens em posições e trabalhos que envolvem cuidado, muito mais homens psicólogos, muito mais homens professores, muito mais homens enfermeiros, dançarinos. A gente ia ter uma um mix muito maior, tanto nas profissões, quanto, pô, homens, mais presentes dentro de casa. Também vejo relações muito mais saudáveis sendo construídas, muito menos guerra, muito menos violência. Então acho que é difícil, é muito difícil a gente conseguir imaginar, porque eu acho que seria uma outra sociedade, assim, a gente teria que, pô, virar e começar muita coisa da cabeça para baixo, mas eu vejo que tem muita coisa positiva se a gente conseguir caminhar cada vez mais para essa direção de mais consciência, mais presença, mais vulnerabilidade e, de novo, mais cuidado. Bom, o meu recado final é: façam terapia, assistam o curta e deixo um abraço a quem participou, principalmente ao Felipe, que é o diretor. Se ele gostaria de falar alguma coisa para os meninos também, fique à vontade. E meu nome é Gabriela, um até logo. Espero que a gente possa, né, tanto o Felipe quanto eu, a gente se vê por aí. Depois eu vou conhecer um pouquinho mais sobre a clínica, o trabalho da Lívia também, não só na clínica, mas fora também, né? Foi um prazer conhecê-los, trocar essa ideia com vocês. Para você que está ouvindo, muito obrigada novamente por ter escutado até o final. Um grande abraço. Vou passar a bola para o Felipe, que é o diretor, e até já. É um até logo. Quem sabe a gente não se vê mais por aí. Bom, só para finalizar, né, eu queria agradecer a todos presentes, a Lívia, o Felipe, a Gabi pela conversa, né, foi muito interessante como diretor do curta, como roteirista,
Claro que houve uma pesquisa densa sobre esses assuntos para escrever o roteiro, para pensar em todo o personagem, inclusive conversando muito com o ator, né, para criar esse personagem. E foi até interessante ver um curta que fala sobre isso, né, e o ator tendo que realmente entrar na vulnerabilidade dele para expressar um homem não muito vulnerável, né? Então, eu acho que é um assunto muito interessante para todos os lados. E, enfim, agradecer a todos pela presença, pela conversa. É, vamos, vamos, devemos todos, né, conhecer mais a Igara e conversar mais sobre esse assunto, para a gente, quem sabe um dia, né, chegar nessa sociedade totalmente diferente com homens sem amarras, né? Então, muito obrigado a todos. Acho que é isso. Muito obrigado. Gente, prazerzão estar aqui. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela troca. Acho que a gente sai daqui aprendendo e refletindo muitas coisas também. Então, foi uma baita oportunidade. Valeu pelo convite.